Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Resch, sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu faço iniciação científica no Laboratório de Ecologia de Águas Continentais do Departamento de Ecologia e Zoologia desta mesma universidade. A ideia de realizar essa capacitação para um uso básico do QGIS 3.10, ela é baseada na experiência que eu tive quando eu ingressei no laboratório. Foi nesse momento que eu tive um contato preliminar e básico com a ferramenta que me possibilitou a busca posterior de informações em outras fontes, sobretudo a internet, por mim mesmo, né? O QGIS é uma ferramenta que tem muita informação disponível na internet, só que é importante que se tenha uma base inicial de aprendizado da ferramenta para que essa busca posterior seja mais prolífica e não seja tão complicada, né? Então, é necessário que tenha essa base e é exatamente isso que eu gostaria de fornecer a todos que venham a assistir essas videoaulas. Para iniciar, eu preparei uma pequena apresentação de slides que a gente vai ver agora e que tem por objetivo apresentar algumas informações introdutórias. Depois dessas informações introdutórias, a gente vai partir, de fato, para o uso do QGIS. Eu vou abrir o QGIS aqui e vou mostrando os processos na própria interface do programa. Então, aqui, né, eu deixo disponível o meu e-mail para quem tiver interesse em entrar em contato, para a gente poder conversar. Esse curso ele foi pensado para ser, como eu disse, básico. Então, eu tenho aqui algumas sugestões daquilo que provavelmente a gente vai ver durante as videoaulas, né? Eu separei em 4 módulos principais. Eventualmente, vai ter um ou outro assunto dentro desses módulos que acabaram não sendo discriminados aqui, mas serão discriminados na descrição do vídeo. Então, antes de você assistir, você já vai saber o que é que a videoaula está tratando, né? Então, o módulo 1 vai incluir aí 6 tópicos, né? A gente vai ver todos nessa videoaula. São bastante tópicos, mas são curtos, então não tem nenhum problema em a gente ver em uma videoaula. O módulo 2 já vai incluir pelo menos umas 3 ou 4 aulas, que é um pouco mais longo. O módulo 3 também vai levar um pouco mais de tempo. E, por fim, o módulo 4 vai ser basicamente um tutorial de determinação de bacias hidrográficas que, para os nossos objetivos, né, eu sendo da Engenharia Sanitária e Ambiental, o pessoal do laboratório que foi, né, que está sendo alvo primeiro dessa capacitação, faz parte sobretudo do curso de Ciências Biológicas. Então, nosso foco tem sido a capacitação para o uso dessa ferramenta em análises ambientais. Então, né, começando, acho que antes de tratar de como funciona, a gente precisa saber o que é, né? Então, começando com o módulo 1, a primeira pergunta, ou a primeira, né, informação que a gente tem é do que é o SIG, ou, né, na sigla em inglês, o GIS, o GIS, do QGIS, né? Se refere a Sistema de Informação Geográfica, que é, né, formado não só pelo software que a gente vai utilizar aqui, mas também pelos dados que a gente vai trabalhar nesse software, o hardware, o método que a gente vai utilizar e nós que vamos proceder com as análises. E a integração desses componentes vai permitir que a gente armazene, analise e manipule dados espaciais para os mais diversos fins. No nosso caso, para análises ambientais, né, sobretudo. Mas os fundamentos que a gente vai ver aqui não necessariamente são específicos das análises ambientais. Podem ser, né, de grande valia para todos aqueles que queiram conhecimento básico, mesmo que não sejam da área ambiental. E o QGIS 3.10, ele é um sistema de informação geográfica, né? É o software, né, dentro daqueles componentes.
de código aberto, ou seja, ele é gratuito e, né, ele suporta inúmeros formatos de vetores, matrizes e bases de dados de funcionalidades. Existem outras ferramentas, algumas pagas e bem caras, por sinal. O QGIS 3.10, assim como todas as outras versões, são de código aberto. Então, a gente pode fazer a utilização e para os nossos objetivos, que são básicos e intermediários, ele não deixa a desejar em nenhum aspecto. Eu vou provavelmente encaminhar também essa apresentação e quando tiver algum link desse jeito, vocês podem acessar que vai ter alguma informação complementar. Então, tratando da interface do QGIS, né, ele é uma ferramenta muito interessante porque a interface dele é muito intuitiva, né? Então, a gente consegue intuir como as coisas funcionam simplesmente apertando nos botões. Por isso, né, que uma das formas mais interessantes, mais produtivas de se aprender o QGIS é abrindo e mexendo, testando, vendo como as coisas funcionam na prática. Essa interface também é personalizável, depois eu vou mostrar lá no QGIS como a gente pode mudar a localização dos menus, por exemplo, e possui 4 componentes principais, né, que eu vou enumerar agora. Então, essa é a interface do QGIS, né, um exemplo de interface. Essa primeira janela aqui é o painel do navegador, que é onde a gente vai buscar as pastas onde se encontram os nossos arquivos de interesse, né? E é preferível que se tenha, então, um caminho um pouco mais curto, porque senão a gente vai ter que entrar em diversas pastas para chegar onde a gente quer. Quanto mais curto o caminho, mais fácil fica o nosso trabalho de encontrar os nossos arquivos. Depois a gente tem o painel de camadas, né, que vai apresentar uma lista dos arquivos, das camadas que a gente abriu no QGIS. Então a gente procura esses arquivos pelo painel do navegador e arrasta eles ou dá um duplo clique para que ele seja aberto no QGIS e assim, então esse arquivo vai constar no painel de camadas. Ali a gente pode ligar ou desligar uma camada, né, pode ver qual é a cor, qual é o formato, se é uma linha, um ponto ou um polígono, e assim por diante. Depois a gente vai ver com mais profundidade. Temos o menu superior, com uma gama enorme de comandos, funções, plugins que a gente pode utilizar. Não veremos todos, naturalmente, mas veremos posteriormente aqueles que são de maior interesse que a gente vai tratar aqui dentro deste curso. Essa barra personalizável, a gente pode mudar ela para o lado ou para a parte de baixo da tela, né? Ou manter ali na parte superior mesmo. Então, depois também eu mostro isso na interface lá do programa. E, por fim, a gente tem a janela de visualização e manipulação, que é onde a gente pode ver os dados, né? Se a gente abrir uma camada que é um mapa de um município, a gente vai ver, né? Então, vai procurar essa camada lá no painel navegador, abrir ela, então ela vai constar no painel de camadas e a gente vai visualizar esse mapa na janela de visualização e manipulação. Manipulação porque a gente também pode editar, né, essas camadas. Então, vai ser pela janela de visualização e manipulação que, no momento em que a gente realizar alguma edição, a gente vai poder editar, né, fazer modificações nesse arquivo. Os arquivos, é claro, né, eles podem ser encontrados em diversos websites importantes, sobretudo de órgãos governamentais, que facilitam o nosso trabalho. Por exemplo, trabalhando em um ponto amostral em Santa Catarina ou em Florianópolis, nós não iremos fazer o desenho manual da cidade de Florianópolis, por exemplo, ou do estado de Santa Catarina, para criar um mapa de localização. A gente vai procurar essa camada, esse desenho pronto em alguma fonte, que geralmente é, como eu já citei, um site de algum órgão governamental. Cito 3 aqui que são muito importantes na nossa área, na área ambiental. O SIG-SC, que é uma plataforma
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Ambiental, ou ecológico, ou sustentável. Agora as coisas mudaram, antes era SDS, agora é SDE, né? Mas enfim, é o SIG-SC, lá a gente tem uma gama de arquivos que são muito úteis para as nossas análises, a Agência Nacional de Águas e a Mapoteca da EPAG. Cabe citar que o primeiro e o último, o SIG-SC e a Mapoteca, exigem que se crie uma conta para fazer a realização do download desses arquivos. Então, é recomendado que vocês criem as suas contas para que depois a gente possa fazer o download, eventualmente, se for necessário, tanto para o curso quanto para a posteridade. Para inserir um arquivo, como eu disse, a gente vai procurar lá no painel do navegador, dar um duplo clique ou arrastar para a janela de camadas. E aí ela vai constar lá com uma cor aleatória. Toda vez que a gente carregar, vai carregar com uma cor diferente. Isso depois a gente pode mudar criando um projeto, mas é um assunto posterior. E é importante também saber que existem diferentes tipos de dados geográficos que a gente pode abrir no QGIS. Esses dados eles são, na sua maioria, vetoriais ou matriciais. Esses últimos também denominados raster. Os vetoriais são aqueles que se assemelham a desenhos, que são armazenados por coordenadas e cujo formato mais utilizado no QGIS é o shapefile. Mas existem outros, como o KML, que são arquivos que são abertos, compatíveis com o Google Maps e o Google Earth. Então, as ferramentas da Google usam o KML, a gente também pode abri-los no QGIS, mas o formato padrão é o shapefile. Então, a gente pode ter como desenho mostra linhas, polígonos, áreas e pontos. Dependendo das nossas necessidades, a gente vai ter um formato específico. Já os dados matriciais, como bem diz o nome, são armazenados por matrizes. Então, os elementos são os pixels, eles são localizados pela sua linha e pela sua coluna e apresentam um valor de determinado atributo. Um exemplo é uma imagem de satélite, que tem seus pixels, que são os elementos dessa matriz, e o formato mais utilizado é o TIFF, ou o GeoTIFF, que a gente consegue abrir no QGIS. Eu também preciso citar o seguinte fato. Quando a gente abre essas camadas no QGIS, quando a gente vai lá no painel do navegador procurar o arquivo, a gente vai ver só um arquivo. Por exemplo, a Bacia Hidrográfica Florianópolis, .shp. A gente vai abrir esse arquivo. Mas, quando a gente vai na pasta, que não, ali no explorador de arquivos, que não seja por meio do QGIS, a gente vai ver que existem uns 3, 4, 5, até 6 arquivos com o mesmo nome, cada um em formato diferente. A gente precisa manter todos na pasta. Se a gente excluir um deles, que são arquivos de suporte, a gente vai ter um erro e não vai conseguir abrir a camada no QGIS. Então, apesar de que no painel do navegador a gente vê apenas um arquivo, ele é formado por outros arquivos auxiliares que precisam ser mantidos na mesma pasta. Caso contrário, a gente não consegue abrir a camada. E também é super importante citar, quando a gente está trabalhando no QGIS, abrindo camadas, os SRCs, que são sistemas de referência de coordenadas. Estes sistemas de referência de coordenadas são formados por duas informações diferentes. O primeiro, ou a primeira informação, é o datum, e depois a gente tem também o sistema de coordenadas. O datum ele é um modelo de representação da superfície terrestre. Então, como é que a coisa funciona? É bastante intuitivo. A gente precisa ter um modelo que representa a superfície, e tendo esse modelo, a gente precisa de um sistema de referência que vai dar as coordenadas com base nesse modelo. Então, isso forma um sistema de referência de coordenadas. Esse modelo, que é o datum, ele pode ser diferente, não existe um único modelo.
No Brasil, a gente tem o Córrego Alegre, que é muito antigo, já não se utiliza mais. O SAD 69, que era o oficial antes, né, da renovação do Sirgas 2000. Então, hoje, o datum oficial do Brasil é o Sirgas 2000. Antes do Sirgas 2000 era o SAD 69. Por isso, quando a gente vai baixar arquivos em órgãos governamentais, é muito comum a gente encontrar camadas, né, arquivos no SRC, no datum SAD 69. Então, também eu vou mostrar depois como a gente faz essa conversão. Também tem o WGS 84, que é o padrão das ferramentas do Google, né, como o Max. Então, a gente precisa saber o que é o datum, né, precisa definir um datum, saber qual que é o datum da camada que a gente está trabalhando, e também o sistema de coordenadas, que pode ser o TM, Universal Transverso de Mercator, ou o GMS, grau minuto segundo, ou grau decimal. Qual que é a diferença deles? O GMS, né, como mostra essa primeira imagem aqui, faz essa divisão, essa sistematização da superfície terrestre, né, trabalhando aí com graus e se baseando na linha do Equador e aqui no meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência. Né? E a Universal Transversa de Mercator faz uma planificação da superfície terrestre, né, que alguns acham que já é plana, mas não é. E o Mercator, então, propôs essa sistematização e dividiu, então, a superfície em fusos, que a gente vai precisar identificar quando estiver trabalhando com coordenadas UTM. Cada coluna aqui dessa divisão é um fuso. Né? Então, aqui, por exemplo, Santa Catarina está no fuso 22 Sul. Depois a gente vai ver isso né, já vamos ver aqui na sequência como isso funciona. Para sistematizar os SRCs, os Sistemas de Referência de Coordenadas, esse grupo europeu de pesquisa em petróleo fez uma sistematização, propôs os códigos EPSG. Eles fizeram combinações de datum mais sistema de coordenadas. Diversas combinações, porque existem diversos datums e diferentes sistemas de coordenadas, né, os principais, o TN e GMS. E fizeram essas combinações e deram um código para cada uma dessas combinações, os códigos EPSG. Assim, a gente tem uma informação ao invés de duas. Então, um exemplo é que quando a gente está tratando, né, do datum Sirgas 2000 no sistema UTM Fuso 22S, a gente, ao invés de fornecer essas duas informações, vai informar apenas o código 31982, que se refere a essa combinação de sistema de referência de coordenadas. Para nossa alegria, como vocês podem ver aqui, Santa Catarina está inteiramente dentro do fuso 22S. Então, isso é muito bom, porque aí a gente trabalha apenas com ele. Alguns estados, né, a maioria, na verdade, apresenta uma parte do território num fuso e outro no outro. Nunca trabalhei com essa situação, mas acredito que não seja muito conveniente. Então, a gente tem essa sorte de, em Santa Catarina, estar com o território totalmente dentro de um único fuso. Aí, a gente precisa, então, quando abre uma camada, verificar qual que é o sistema de referência de coordenada em que essa camada está baseada. Por que isso é importante? Primeiro, porque quando a gente cria um projeto, trabalha, né, faz análises com diferentes camadas dentro do QGIS, é importante que todas estejam no mesmo sistema de referência de coordenadas, porque existem diferenças entre uma e outra e a gente precisa, né, manipulá-las e fazer com que elas interajam dentro de um único sistema. Para isso, a gente pode fazer a conversão. Mas a gente precisa saber em qual sistema que está. Né? Fazendo parênteses aqui, eu recomendo o uso do Sirgas 2000 porque é o sistema de referência padrão, né, oficial do Brasil. Então, eu sempre faço as minhas análises, trabalho convertendo, se não estão, as minhas camadas para o Sirgas 2000, no caso, né, sendo em Santa Catarina, fuso 22S. Então,
Aí eu uso o código EPSG 31982. Para a gente descobrir qual que é o SRC da camada, a gente vai lá no painel de camadas, dá um clique com o botão direito na camada e vai em propriedades. Isso vai fazer com que se abra uma janela, a janela de propriedades, e nesse menu lateral a gente vai em fonte. Nesse momento a gente vai ver aí qual que é o sistema de referência de coordenadas de origem dessa camada. Dá para alterar aqui, mas não façam isso, porque não funciona às vezes a camada desaparece e quando a gente fechar o QGIS e abrir de novo, vai voltar para o antigo, não é uma conversão definitiva. Para converter definitivamente, né, o interessante é que a gente, então, vá clique com o botão direito ali na camada, vá em exportar, salvar feições como, preenche as informações e salva uma nova camada, que na verdade tem a mesma informação, mas num SRC diferente. E aí essa nova camada vai estar definitivamente dentro do SRC que a gente definiu na hora de salvar. Agora essa apresentação terminou, eu vou passar para o QGIS e lá a gente vai ver algumas dessas coisas na prática. Deixa eu encontrá-lo aqui. Bom, cá estamos. Toda vez que a gente abrir o QGIS, vão aparecer os projetos recentes. Não precisa clicar em nenhum, a não ser que você queira trabalhar dentro de um deles. Ainda não expliquei o que é projeto. Provavelmente, eu acho que é na próxima aula. Na próxima aula a gente já vai ver o que é um projeto. Então, o que a gente vai fazer? Os meus arquivos que eu separei para a gente ver hoje estão aqui no meu HD externo, então eu vou seguir o caminho. Né? Então, no D, L de Liminus, aqui já está aberto, aula 1. Né? Aqui, então, nós temos, eu vou excluir esse arquivo de teste, só que perceba, né? Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa que acontece com essa exclusão. Então, aqui, nós podemos ter pontos, né? Camadas de pontos. Faço o arraste aqui, automaticamente vai abrir. Esses pontos são poços artesianos. Nesse caso, representam poços artesianos no município de Florianópolis. Né? Eu posso ter linhas, que nesse caso representam a hidrografia da ilha, e também posso ter áreas, polígonos, nesse caso multipolígonos, que representam o estado de Santa Catarina com suas divisões municipais. Aqui vejo que a camada de município sobrepôs as nossas outras camadas. Para que isso não aconteça, ou para mudar essa configuração, basta que na janela de camadas a gente arraste a camada que a gente quer que fique embaixo para a parte de baixo. Né? A mesma ordem que se encontram as camadas na janela de camadas, a gente terá a visualização aqui no painel de visualização e manipulação. Para fazer, né, a alteração do SRC, ou melhor, para a gente visualizar, podemos ir aqui nesse Poços Floripa, que é a camada. Clicando com o botão direito, podemos ir em propriedades, e aí a gente aqui já está em fonte, né, tem outras possibilidades aqui. Em fonte a gente vê que está já no Sirgas 2000, o TM Zona 22S, né, código EPSG 31982. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para o WGS84, vamos ver o que acontece. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Ó, desapareceu. Né? A gente não quer que isso aconteça. Então, não façam a mudança dessa forma. Até porque, se eu retirar a camada, aqui eu clico para remover a camada e dou um OK, ela sai, eu volto com os poços aqui, já né, numa cor diferente, cada vez que a gente carrega vai estar numa cor aleatória diferente. Vou aqui em propriedades, voltou a Sirgas 2000, então não é uma alteração definitiva. Para fazer a alteração definitiva, eu vou fazer o seguinte, clicar com o botão direito, vir em exportar, salvar feições como, aí aqui, em nome de arquivo, não basta só colocar o nome. Nunca coloquem apenas o nome, porque vai dar erro. Eu salvo numa pasta que eu não sei exatamente onde fica, mas nunca funciona.
Se funcionar, vocês nunca vão achar o arquivo, porque ele vai estar numa pasta lá do sistema. Então, venho aqui nos 3 pontinhos, selecione, no caso já está aqui na minha pasta de interesse, se não estiver, vão até a pasta de interesse de vocês. Aqui, deem um nome. Posso colocar Poços, sempre evitem caracteres especiais e usem underline. Poços 31982. Coloquei só aqui para eu me orientar. 31982 se refere a CIRGAS, quer dizer, botei CIRGAS 2000, ele já estava em CIRGAS 2000, né? Vou colocar WGS 84, que é para o SRC que eu vou converter. Dou um salvar aqui. Aqui eu vou mudar o SRC, que é o WGS 84. Pode ser que eu não encontre ele aqui. Para isso eu vou clicar nesse ícone e procurar dentre todas as opções, que são muitas. Aqui eu tenho diversas opções, então eu posso procurar aqui, são muitas opções mesmo, caso ela não esteja naquela parte inicial. Então aqui, né, aqui são os usados recentemente, eu já selecionei lá o WGS 84. Eu posso pesquisar também, né, procurar aqui WGS 84, acho que tem que dar um espaço, WGS 84, aí aparece algumas coisas aqui, né, às vezes está duplicado, vamos usar esse daqui, que é 4326. Então, ok, já terminei aqui, formato shapefile. Se eu quiser abrir no Earth, por exemplo, eu posso vir aqui e salvar como KML, mas não é o caso, a gente quer shapefile mesmo. Dá um ok, aqui já está selecionado para esse novo arquivo selecionado ao mapa. Então, dou um ok, aparece essa nova camada de poços. Tá vendo? Aqui eu vou desligar os antigos, vou remover a camada antiga, que tem origem, aqui já tem os novos poços. Se eu for nas propriedades, o SRC é o WGS84, que é o que a gente definiu, né? Já de forma definitiva. Então eu crio uma outra camada. A partir daquela, fazendo a alteração do SRC dessa forma, para que se mantenha essa configuração. Agora eu vou só mostrar para vocês, como vocês podem ver, aqui eu vejo a hidrografia da ilha, lagoas, Poços Floripa, Poços W274, vejo apenas um arquivo .shp, .shapefile. Se eu for lá na pasta, pelo navegador, pelo explorador de arquivos, aliás, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, eu vou ver o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Aqui. Vejam só. Para a hidrografia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos. Apenas esse é o SHP. Por que isso acontece? Esses outros arquivos são arquivos auxiliares. Se eu apagar um deles, minha camada não vai abrir lá no QGIS. Então, sempre mantenham isso. E lembra que eu apaguei aquela camada teste lá pelo painel do navegador do QGIS? Ela estava dentro dessa pasta e o bacana de fazer, né, esse processo por aqui é que eu apago um arquivo só lá e ele, aqui dentro da pasta, apaga todos os arquivos auxiliares ao mesmo tempo. Antes isso não acontecia, na verdade eu estou surpreso. A ideia aqui era mostrar que apagava só o SHP, mas acho que a versão 3.10, então provavelmente esse é um dos melhoramentos, porque antes não apagava tudo, apagava só o arquivo SHP, os outros tinham que ser aqui dentro da pasta na mão mesmo. Então, mantenham todos numa mesma pasta, né? E não apaguem nenhum, ou apaguem todos ou não apaguem nenhum. Porque se apagar só um, não vai abrir no QGIS, né? E se quiser, se eu não quero mais essa camada aqui, eu venho aqui e apago todos os arquivos, né? Ou vou aqui no QGIS, né? Removo daqui, porque se eu não remover não vai apagar, porque está sendo usado. Vamos testar aqui, né? Vou em excluir arquivo. Ok, e vamos ver aqui se o negócio funcionou. Ó, funcionou, apagou todos os arquivos, né? Não só o SHP. Então foi um melhoramento da versão 3.10.
Por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver, né, aqui eu fiz uma anotação, a gente vai ver como alterar propriedades, como cor, a espessura da linha, essas coisas, como salvar apenas algumas feições selecionadas, né, o que são feições. Depois eu retomo, mas já vou citar aqui. Quando a gente está, né, aqui, por exemplo, no mapa aqui dos municípios, cada município é uma feição da camada. Ah, a gente quer salvar só Florianópolis? Vou ensinar como fazer isso na próxima aula. E também vou mostrar como é que funciona a criação e o salvamento de um projeto e quais cuidados a gente precisa ter com isso. Um abraço, a gente tira dúvidas das maneiras que nos forem possíveis e até a próxima aula.